ao próprio regime da responsabilidade internacional, em que há um projeto de artigos sobre responsabilidade internacional, que nestes aspectos, no fundo, codifica o costume internacional, que é o que neste momento está em vigor, mas se efetivamente não houver uma tentativa de apurar responsabilidades no plano internacional, eu penso que teremos de considerar que algo correu muito mal no plano internacional. As conclusões, na minha opinião, têm de ser retiradas, apesar das dificuldades do apuramento dos factos e principalmente de estabelecer se efetivamente a conduta da China foi há um nexo de causalidade entre a conduta da China e as consequências que ocorreram, mas eu acho que é fundamental chegar até ao fundo, de facto procurar apurar o que realmente se passou, porque, infelizmente, temos que aprender as lições devidas com esta pandemia, porque não estamos livres de acontecer em situações semelhantes ou muito piores no futuro. Ou seja, vamos fazer três perguntas e depois as respostas. Grupos 3. Posso fazer uma intervenção? Sim. Ok. Bom dia a todos. Gostava de saudar as duas intervenções, a da professora Maria Teresa Ponte Iglesias e a da professora Cláudia Monge. E gostava de fazer só 2 comentários. O primeiro comentário vem no seguimento da conclusão da professora Cláudia Monge, quando diz que realmente nós podemos olhar para esta matéria a partir do incumprimento ou do suposto incumprimento da China relativamente ao dever de notificação, mas que provavelmente há outra abordagem possível, que é nós olharmos para a forma como cada Estado lidou com esta matéria e, portanto, se a China falhou na notificação, isso é um problema. Agora, outro problema mais complexo é se cada Estado atuou de acordo com aquilo que seria o regime jurídico aplicável nestas matérias. E, portanto, eu acho que isso é uma análise particularmente fecunda se nós estivermos a analisar a responsabilidade dos Estados. Isto é o primeiro comentário. O segundo comentário é fundamentalmente o seguinte: nós podemos olhar para esta matéria como uma questão de responsabilidade entre Estados, usar os mecanismos que existem de responsabilidade entre Estados, nomeadamente seria a possibilidade de propor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça, vamos imaginar Estados Unidos da América contra a China. E isso é uma perspectiva, e acho que por aí não vamos a lado nenhum, mas parece-me que se nós olharmos para a questão numa perspectiva de direitos humanos, vai ser muito interessante perceber se nós podemos ter a utilização de mecanismos onde os cidadãos dos Estados querem responsabilizar os seus próprios Estados, ou, portanto, os seus governantes, por não terem atuado devidamente e terem feito aquilo que é necessário. E, portanto, a pergunta que eu ponho é: se nós partirmos desta perspectiva, será que existem mecanismos disponíveis para os cidadãos para atuarem? É porque, assim, eu parece-me que isso seria possível no espaço europeu, no âmbito do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Claramente possível. Parece-me que isto talvez fosse possível em termos americanos, enfim, do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, aqui com já bastantes dificuldades, mas isto seria totalmente impossível em qualquer outro espaço geográfico. Mas, de qualquer forma, gostava de ouvir os vossos comentários sobre isso, porque me parece que isto não é só um problema isto não pode ser reduzido a um problema de luta entre Estados.
a partir de certa altura, é o problema dos cidadãos estarem desprevenidos da atuação dos seus próprios governos, e eu acho que isso é manifesto em alguns Estados europeus e é manifesto nos Estados Unidos da América. E, portanto, estes são os locais onde seria possível haver responsabilização dos governos, e parece-me que isto é uma via possível em relação a alguns Estados, quer dizer, nomeadamente o que acontece em Espanha, onde parece que há uma total descoordenação do governo relativamente àquilo que são as suas atuações para a prevenção da saúde das populações. Mas, enfim, isto era qualquer coisa que eu gostaria de perguntar e de obter um comentário das conferencistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma questão para depois os conferencistas puderem dar as respostas, caso alguém queira colocar alguma questão, façam favor. Então, passamos agora às respostas sobre a questão da responsabilidade interna dos Estados e da responsabilidade internacional e o problema das China e das instituições. Portanto, Teresa, se quiseres, podes começar a dar a resposta e depois a doutora Monge fará também a sua resposta. Vamos a ver, yo es que continúo con el... Hay eco, entonces no entendí muy bien. Lo que sí me ha llegado a Manuel, no lo entendí, a Fernando más o menos. Entonces se planteaba, claro, estábamos planteando las posibilidades desde los mecanismos que existen en el derecho internacional y en el terreno de la responsabilidad internacional, fundamentalmente yo me centro sobre todo en las dos hipótesis, responsabilidad por hecho internacionalmente ilícito, en esas distintas vertientes, o responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actividades lícitas, pero que generan daños, en definitiva. Evidentemente, eso es una cuestión. La otra cuestión que se plantea es en el ámbito que creo entenderle, que dijo Fernando, cuál es la responsabilidad que los ciudadanos como tales podrían exigir a sus estados en relación con los comportamientos que han tenido para evitar la propagación de la pandemia. Creo, dentro de lo que se interrumpía, creo que haber entendido. Entonces, evidentemente, todos sabemos que desde el punto de vista de los sistemas regionales de protección y de acceso de los individuos a sistemas de protección de los derechos humanos es factible. El otro tema que se plantea es que en el caso de la jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, todos sabemos que los únicos que están legitimados son los estados. La única vía donde podría acceder el ciudadano sería que el Estado, si exigiese, si en relación con ese hecho internacionalmente ilícito en el que aparecen afectados los derechos o los intereses de los ciudadanos por la vía de la figura de la protección diplomática. Podría ser una vía, o por la vía que establece el propio artículo 34 del Estatuto del Tribunal, donde podrá solicitar la actuación de las organizaciones internacionales públicas, información relativa a casos que se litiguen. Por esa vía indirecta podría poder intervenir en esta situación. Para mí, desde luego, es una situación muy, muy compleja y por eso no me atreví a facilitar soluciones, simplemente hacer hipótesis de las situaciones en las que nos podíamos encontrar. Y desde luego, ante esta cuestión, para mí, yo creo que la vía idónea, aunque todos sabemos el valor que tiene la función consultiva de la Corte Internacional de Justicia, una vía sería que a través de una opinión consultiva, pues el tribunal entrara en estas cuestiones de fondo y se planteara todo este tipo de cuáles son las responsabilidades, en definitiva, de los estados y en qué medida esas responsabilidades pueden afectar a los derechos e intereses legítimos de la población de esos estados. Ellos vimos, bueno, que esa función consultiva, concretamente en el Tribunal del Derecho del Mar, se ha pronunciado
en esta línea en los dictámenes. Claro, en el tema de las opiniones consultivas que se solicitan por parte de las organizaciones internacionales, bueno, pues hay que ver, por ejemplo, en el uso de las armas nucleares. Entonces, yo no tengo la solución, simplemente he hecho un planteamiento de lo que debería ser desde el punto de vista del derecho internacional. Y claro, tenemos una sociedad internacional y un ordenamiento internacional que presenta notables diferencias con lo que es el ordenamiento interno de los estados y sobre todo a la hora de garantizar la aplicación de ese derecho internacional. Entonces, no sé, esa es mi respuesta. Y otra cuestión pues sería acudir si se estima que evidentemente China ha incumplido sus obligaciones internacionales dentro del reglamento sanitario internacional. Bueno, nos encontramos claramente con ese artículo 56 del reglamento, donde establece todo un procedimiento de solución de controversias, pero en última instancia no menoscaba el que los estados en la controversia puedan recurrir a la Corte Internacional de Justicia, en ese sentido, cuando son partes en otros acuerdos internacionales que permitan esa posibilidad. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud permite esa posibilidad y en todo caso a esa convención no se han hecho ningún tipo de reservas por parte de los estados, de manera que pueda conocer del tema la Corte. Es todo lo que puedo decir. Obrigado, Teresa. Doutora Cláudia Monge, Muito obrigada e muito obrigada pelas questões que penso que dão aqui uma outra oportunidade de aclarar algum aspecto. A primeira questão colocada pelo professor Almeida Ribeiro e coincide em parte com aquilo que depois é a colocação do problema que o professor Fernando Loureiro Bastos também suscitou, que é, ainda que se possa discutir dessa responsabilidade da China, o que procurei aqui introduzir foi as duas maiores dificuldades, parece-me. Primeiro, saber se há ou não aqui uma imprevisibilidade, uma incontrolabilidade, um caráter incontrolável que aponte para a figura da força maior e faça concluir que a atuação não é ilícita, não é? Portanto, essa é a primeira questão aqui a atender. E a outra que também tem vindo a ser salientada, e eu beneficiei também de um artigo, da análise de um artigo do professor Valério Musuali, que eu penso que vai ter uma intervenção à tarde, e em que esta análise também é feita, que é a da culpa concorrente, e como sabemos, a culpa concorrente tem também expressão no artigo 39 do projeto do Código de Responsabilidade Internacional. Se é muito bem, houve uma não notificação atempada, houve falha nessa informação e por parte da China, mas o efeito gerado pelos outros países, alguns deles que não cumpriram até recomendações da Organização Mundial de Saúde, não é? E aquilo que são as atuações, como o professor Fernando Loureiro Bastos salientava, de outros países. Tivemos exemplos que são facilmente salientados na comunicação social, dos Estados Unidos, do Brasil, mesmo a Itália, num determinado momento não considerou uma resposta rápida a essas recomendações, e se esse concurso de culpas pelo menos tenderá a influenciar nessa determinação da reparação e a ter que ser tido aqui em conta atento o prejuízo. A segunda questão é também ela, ambas as questões colocadas todas são muitíssimo interessantes. De facto, estas matérias não são fáceis, estamos todos
a analisar os tempos, a dificuldade das mesmas ao momento, não é? Em tempo real, que é esta perspectiva que também quis enfatizar de proteção dos direitos humanos. E eu acho que sim, na perspectiva do indivíduo, como destinatário dessas normas de direito internacional, ele pode considerar essa falta de ação por parte dos seus Estados e pretender acionar mecanismos dessa tutela. E acompanho integralmente aquilo que o professor Fernando Loureiro Vaz trouxe. Eu penso que o sistema europeu teria aqui essa eficácia, e isso pode ser discutido à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e coincidência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já com mais dificuldades no caso interamericano, e depois acompanho essa conclusão. Atentos os próprios regimes jurídicos que estão instituídos, seria muito difícil essa demanda noutros espaços geográficos, mas há escritos, artigos científicos recentes, até de países europeus em que não está em discussão a sua condição económico-financeira numa resposta mais imediata àquilo que são as necessidades da pandemia, e que a academia está já a apontar essa violação na perspectiva dos direitos humanos, de uma inadequada proteção dos seus cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão dos pessoas presentes. Boa tarde. Sim, bom dia. Bom dia. Faz favor. Ok, muito bom dia a todos os professores e participantes. E eu sou uma aluna da China e eu agora estou a frequentar o curso de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E cumprimentos a todos os professores, sobretudo ao professor Dr. Fernando Pasto, é o meu professor na faculdade. É assim, eu também queria colocar uma questão sobre esta responsabilidade dos Estados. Uma dificuldade é analisar essas questões de responsabilidade dos Estados de um aspecto substantivo, é um direito substantivo, quer dizer, se a China tem cumprido as regras internacionais ou as regras das organizações internacionais. Outra dificuldade, na minha opinião, pode ser a dificuldade no aspecto de direito processual, quer dizer, por exemplo, a China sendo, por exemplo, se alguns cidadãos dos Estados Unidos da América ou outros estados querem, sim, querem apurar esta questão de responsabilidade da China ou esta reparação de danos causados por incumprimento ou suposto ou alegado incumprimento das regras. Outra questão é que a China, sendo um Estado soberano, também pode gozar a imunidade jurisdicional dos Estados perante os tribunais nacionais dos outros Estados e, sobretudo, depois de acórdão proferido pelo Tribunal Internacional de Justiça sobre a questão de a imunidade jurisdicional dos Estados entre a Alemanha e a Itália. Então, também esta questão da responsabilidade dos Estados, se calhar, poderá ser impedida de alguma forma, sim, de algum modo, per esta imunidade jurisdicional dos Estados. E eu também gostaria de ouvir as opiniões dos professores e dos participantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Lu. Vamos passar então a Teresa, o Monchi, que irá responder a essa questão colocada pela senhora Lu, que é estudante da Faculdade de Lisboa, sobre a imunidade do Estado e, portanto,
qualquer ação que venha a ser proposta contra a China no país perfeito, a China pode invocar a sua imunidade no Estado para bloquear essa ação, caso viesse a acontecer. Do ponto de vista do direito interno dos Estados e das relações bilaterais, essencialmente. Agradecer a Sijuli la intervención que ha tenido. Evidentemente estamos hablando, pues, supuestamente, yo con esto, cuando estamos hablando de China, en ningún caso estoy dando por hecho que China ha cometido un hecho internacionalmente ilícito. Son supuestos que se están planteando, son supuestos que se están planteando desde el punto de vista académico. También hay muchos disidentes chinos que en estos momentos están lanzando acusaciones contra China. Concretamente hay una viróloga que ha solicitado asilo en los Estados Unidos, continuamente está en los medios de comunicación. En España ayer incluso hubo un programa de intervención y donde plantea evidentemente que el virus ha sido creado y manipulado en un laboratorio chino y por lo tanto que China está ocultando información y que habría que exigir todo tipo de responsabilidades. El otro tema está las acusaciones vertidas por los principalmente por los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, centrándonos, vamos a olvidarnos de especulaciones y nos vamos a centrar en el ámbito estrictamente jurídico, en un marco jurídico. Hay acusaciones por parte de un Estado, en este caso Estados Unidos, y al mismo tiempo hay una réplica por parte, creo entender, por las noticias de los periódicos que aparecieron en su momento, donde el ministro de Exteriores chino pues acusaba a Estados Unidos de que ellos no tenían ninguna responsabilidad y le devolvía la pelota a los Estados Unidos. En principio, desde el punto de vista jurídico, hay una controversia, una disputa. Hay una disputa sobre una cuestión, en este caso puede ser una cuestión de hecho o de derecho en relación con una situación que se está produciendo. Evidentemente, si hay una solución de controversias, China no tiene nada que ocultar y Estados Unidos está seguro de los planteamientos y de las acusaciones que realiza, creo que no hay inconveniente para que se pronuncie los mecanismos, que entren en juego los mecanismos de solución de controversias previstos en el artículo 56 del reglamento sanitario. Entonces yo le remito a la lectura de ese artículo donde está muy claramente establecido cuál es el procedimiento que tiene que seguir para solucionar esa disputa que puede existir entre dos estados. Primer dato. El segundo dato, en cuanto a la inmunidad de jurisdicción. Usted sabe que la inmunidad de jurisdicción del Estado no es una inmunidad absoluta, no es una inmunidad absoluta, sino que se plantea en relación con actos que hay que distinguir la inmunidad del Estado cuando actúa ejerciendo esa función como está el Estado, los actos de jurisdicciones, y el otro tipo de inmunidad como si fuera un simple particular. Pero en este caso es que, desde mi punto de vista, no se puede alegar una inmunidad del Estado ante unos órganos internacionales. Es en el terreno de los tribunales internos, pero no de una instancia internacional. Y en todo caso, bueno, pues hay la posibilidad, si evidentemente China no tiene nada que ocultar y Estados Unidos, que se someta a la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Pero la inmunidad, desde mi punto de vista, igual no estoy equivocada, pero en este caso no cabe esa inmunidad. No sé si con esto he respondido a su cuestión. Muito obrigada, professor Teresa. E antes de mais, lamento que o meu nível de espanhol não é muito avançado, então eu só consigo apanhar alguma parte da sua resposta
mas eu entendi uma parte sobre a professora disse que a imunidade jurisdicional dos Estados não é absoluta, certo? Sim, e também sobretudo neste momento, na doutrina e também no direito internacional, prevalece esta doutrina restritiva das imunidades dos Estados. Quer dizer, em algumas situações, claramente que os Estados não podem convocar a imunidade, não podem they can't provoke the immunity of states in some situations because their immunity is not absolute. There's some restrictions. Então, neste caso, mas de acordo, por exemplo, com as legislações dos Estados Unidos da América ou da legislação do Reino Unido, então, se calhar, ainda não existe esta categoria de restrição à imunidade da China, por exemplo, neste caso, sobre todos os danos causados pela pandemia, sim, é porque há algumas categorias de restrições e não tenho certeza se agora esta situação pode ser incluída nessas restrições ou essas exceções à imunidade dos Estados. Muito obrigada, professor. Doutora Monge, não sei se quer dizer qualquer coisa. Sim, muito obrigada pela questão, ela é também muito interessante. Queria, na linha do que a professora Maria Teresa aqui nos deixou, salientar esta solução trazida pelo Regulamento Sanitário Internacional, quer no artigo 43, quando admite que os Estados adotem outras medidas, e depois reconhece no artigo 43 que se essas medidas adotadas por um Estado têm reflexos no outro Estado, esse outro pode pedir, no fundo, informação adicional sobre os estudos científicos que estão a ser adotados para justificar essa medida. E depois a solução do diferendo, que pode até ser mediado pelo Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, nos termos do artigo 56 do regulamento, num espírito coincidente com aquele que é do artigo 33 da Carta das Nações Unidas, numa solução pacífica dessas controvérsias. Na responsabilidade internacional dos Estados, eu acho que temos que fazer aqui, traçar dois planos diferentes, como deixou o professor Fernando Loureiro Bastos traduzido nas suas duas questões. É que se estamos a tratar da responsabilidade no domínio internacional dos Estados, aí não pode ser do indivíduo contra esse outro Estado, noutra jurisdição, terá que ser ao nível do Tribunal Internacional de Justiça, entre Estados, e daí ter apontado os tais artigos 36 e 38 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Embora isto seja um processo muitíssimo difícil, não é? Ou seja, a sindicância do que é que deu causa, de como é que é estabelecido o nexo de causalidade, se há um reflexo também negativo que vai interferir nesse nexo de causalidade de outras medidas que não foram adotadas. E depois o plano dos direitos humanos. Em cada jurisdição, na sua jurisdição, o cidadão intentar uma ação contra a China, aí ou contra os órgãos de soberania chineses, sim, aí eu teria que concordar que seria invocada essa convenção quanto às imunidades, e o governo chinês não iria, os representantes do governo chinês não iriam permitir esse julgamento, claro, com as ressalvas que o próprio texto normativo permite, mas não iriam permitir esse julgamento por órgãos de soberania de outro Estado. Aí eu penso que é um ponto muito relevante que coloca. Vejo que facilmente essa arguição pudesse vir a ser
feita pelo governo chinês. Obrigada. Não sei se há mais questões que queiram debater, depois passarmos a outra fase. Teresa, queres dizer qualquer coisa? Sí, una precisión que le quería hacer a la alumna Xin Lu. Evidentemente, cuando hablamos de la figura de la inmunidad del Estado, un Estado extranjero no puede ser sometido a los tribunales. Ahora hay unas excepciones y esas excepciones, bueno, están reguladas. Hay una convención de las Naciones Unidas que regula esta materia. Y también le invito, cuando hable de esto, pues en el caso español tenemos una ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros. Me figuro, yo siempre le digo, yo tengo muchos alumnos chinos en mi máster y siempre le digo que cuando están en el máster, normalmente nosotros, cuando es un máster en estudios internacionales, estudiamos toda la referencia al ordenamiento interno español, pero siempre les sugiero a los alumnos que proceden de otros estados que por favor apliquen esos conocimientos para saber cómo es su sistema, cómo el ordenamiento interno se adecúa al ordenamiento internacional. Entonces, en ese sentido, yo le invito a que analice cómo el ordenamiento interno chino se va ajustando a las previsiones del derecho internacional para darle eficacia a esas normas jurídico-internacionales por las que se ha obligado China. Entonces, cuando se hablan de estas cuestiones, hay que ver qué es lo que dice el ordenamiento internacional, qué obligaciones ha asumido China y, por lo tanto, dentro de esas obligaciones, bueno, pues cuando China concluye un tratado internacional, manifiesta su consentimiento en obligarse por ese tratado internacional, hay tratados que, respecto a los cuales cabe la posibilidad de formular reservas, de formular declaraciones. Entonces, ir analizando qué es lo que ha hecho China cuando se obliga por una norma jurídico internacional y cómo China pues, se adecúa su orden interno, su ordenamiento interno, su derecho interno a ese ordenamiento jurídico internacional. Yo creo que es un ejercicio útil porque así también podrá usted examinar el grado de cumplimiento que tiene su país en relación con las normas internacionales. De acuerdo, era solamente esa matización y consejo que creo que es útil para estudiantes provenientes de otros países. Muchas gracias. Muito obrigado. Mais alguma questão? Para passarmos agora a outra fase. Temos que passar agora à apresentação das comunicações que foram enviadas e começaríamos com a Ana Rita. Doutora Ana Rita. Bom dia. Ok. Muito obrigada. Pode começar, sempre vai ser sobre relações internacionais, mas já começa a fazer ligação com a matéria da parte da tarde. Então, tem os seus 10 minutos para expor sumariamente as suas ideias que tem sobre essa matéria. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu vou só ecoar rapidamente a saudação feita pelas oradoras anteriores ao Instituto Jurídico Portucalense e à Sociedade Portuguesa de Direito Internacional, das pessoas dos professores Vladimir Brito e Almeida Ribeiro, pela organização da conferência. Eu sou do Porto e tenho realmente muita pena de não poder visitar a Universidade nesta ocasião, mas parece-me que, como ainda há pouco referia o Sr. Vice-Reitor, este é um exemplo muito válido das vantagens da tecnologia e das oportunidades de diálogo à distância. Uma conferência organizada em formato híbrido para estudantes e especialistas em direito internacional, durante aquela que tem sido caracterizada como a primeira, e vamos esperar que durante muito tempo a única, pandemia da era digital. Quero também agradecer ao Conselho Científico a seleção da minha proposta de comunicação e a oportunidade de partilhar convosco hoje algumas linhas gerais daquilo que será um paper, como disse muito bem, Sr. Professor, sobre a responsabilidade internacional das organizações internacionais pelo não cumprimento das suas obrigações. Ouvimos já duas excelentes intervenções sobre a responsabilidade internacional dos Estados
que é pela competência geral dos Estados também uma responsabilidade geral. Por contraponto, a responsabilidade das organizações internacionais será pautada pela sua competência específica, focada nos fins e funções da organização. Para além de sócia da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional, eu sou também técnica superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por isso permitam-me sublinhar que as opiniões, as interpretações ou juízos que eu possa exprimir vinculam-me apenas na minha qualidade de autora e não podem ser atribuídos ao Estado português nem ser confundidos com posições do mesmo. A minha comunicação será feita em inglês, visto que o paper que eu estou a preparar é também nessa língua. Good morning all. This communication will aim at presenting the general lines of a future paper titled International Responsibility of International Organizations for Non-Compliance with Their Obligations, a case study on the role of the UN in the 2010's cholera outbreak in Haiti. I am happy to share with you some of the remarks of the paper from the research that I have done so far. Without a doubt, the international responsibility of international organizations concerning sanitary crisis is a relatively new and very complex subject. For months now, we've heard of the World Health Organization being criticized for allegedly failing to comply with its mandate and obligations in the response to the COVID-19 pandemic. These mandate and obligations come, for example, from the WHO Constitution, which is a legally binding international instrument with 193 state parties. We've also heard and read about how unclear and difficult it will be to find the WHO accountable for failing to pursue its mandate in this pandemic due to a number of reasons, including the difficulty to assess the element of attribution. However, in a globalized economy, epidemics, pandemics, they will not go away. On the contrary, we must reflect on these issues as they unfold to better understand how international law needs to evolve to stand the test of this sanitary crisis. With the help of a fellow associate of the Portuguese Society of International Law, Mateus Kowalski, who has my sincere thanks for first challenging me to study matters, I have realized that there is a very interesting case in international legal literature on the responsibility of IOs regarding sanitary crisis. It is a high-profile one. It's the United Nations Stabilization Mission in Haiti, best known by the acronym of its French denomination, Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, MINUSTAH. MINUSTAH was a peacekeeping operation faced and still faces allegations of having introduced cholera in Haiti in 2010. This afternoon, we will hear from Professor Valerio Mattuoli and Professor Sean Murphy on this topic of international responsibility of international organizations. So I will just quickly revisit some very basic notions of the responsibility of international organizations by referring to the International Law Commission 2011 articles on the responsibility of international organizations. Draft Article 3 determines that every international wrongful act of an IO entails the international responsibility of that organization. The draft articles also state that an internationally wrongful conduct is an act or an omission by an international organization, its organs and/or agents, which is attributable to the organization and constitutes a breach of an obligation under international law. So there are two main elements in international responsibility of IOs, attribution and internationally wrongful conduct. As said before, the example of MINUSTAH can offer a good case study on the international responsibility of international organizations for the non-compliance with their obligation with regards to preventing and mitigating the spread of infectious diseases. Why is this a very good case study? Not only because it's very rare and to have very well-documented examples of international responsibility with regards to a sanitary crisis in the case of international organizations. This is one of the ones we can find this with.
Time is short, so I will not be dwelling much on immunity nor on the responsibility for human rights violations. Those two issues will be mentioned in the paper, but for now I will just focus on two essential guiding questions for exploring this case study. And the first is, why or how could this cholera breakout be attributed to the UN? And secondly, why and how could the conduct by the UN translate a wrongful act under international law? And as we navigate these two questions, please keep in mind that we will be referring not only to the UN possibly causing and inadequately mitigating the cholera outbreak itself, but also let us think about the UN not providing effective remedy to the victims of the outbreak who seek reparation for it. So firstly, why and how could a wrongful conduct relating to this cholera outbreak be attributed to the United Nations? In January 2010, Haiti was hit by a devastating earthquake. It caused over 200,000 deaths and further compromised the social economical structure of the country, which was already very weakened by years of political, social, and economic instability. MINUSTAH was a peacekeeping operation, a peacekeeping mission who had been already been in Haiti for 6 years' time, following Security Council Resolution 1542 of 2004. However, after the earthquake, the Security Council adopted two new resolutions, basically heeding a recommendation made by the Secretary General to increase the overall force levels of MINUSTAH and to expand its mandate to support an immediate recovery and reconstruction and stability efforts. By the end of October 2010, the Haiti National Public Health Laboratory confirmed the first cholera case. A few days later, the US Centers for Disease Control identified a bacteria strain that caused the outbreak, and they identified it as being similar to a cholera strain found in South Asia. Now, one of the contingents that had been called to reinforce MINUSTAH numbers was Nepalese. And soon there were reports of a waste disposal, a sanitation system linked to one of the main freshwater sources nearby that contingent's camp. Meanwhile, the cholera spread very quickly, and it was basically building up on the consequences of the January earthquake. There were displacement of persons, damage to infrastructure, lack of safe water, and lack of adequate sanitation facilities. Haiti had been cholera-free for a century, but no more. In November 2010, there were cholera cases in all of Haiti. And for months, the UN, the WHO, and the US Centers for Disease Control and Prevention resisted conducting investigations. However, public outcry in Haiti led to the Secretary General appointing an independent panel of experts to investigate the source of the outbreak in 2001. The independent panel of experts concluded that the sanitation conditions in one of the MINUSTAH camps were insufficient. However, it did not pinpoint a responsibility or link to the MINUSTAH contingent. There was an apology by the Secretary General Ban Ki-moon to the people of Haiti in 2016 for the role of the United Nations in the cholera outbreak, but this was not enough to outbreak be legally attributable to the UN. Indeed, the MINUSTAH camp, and MINUSTAH being a subsidiary organ of the UN, purposes of IO responsibility then, and if the case passes the effective control test, yes. There were deficiencies in the camp waste disposal systems, so this could lead for a case for UN responsibility. If the UN admits that the actions and omissions of members of MINUSTAH are attributable to it, then it is obliged to a full reparation for the injury caused. I will now quickly go to the second guiding question. Why and how could the conduct of the UN translate a wrongful act under international law? What international obligations may the UN have violated? A number of them, you may imagine, may be implicated here, from
causing or not mitigating the cholera outbreak itself, but also to not providing effective remedy. I will just pinpoint a few ones because I'm running out of time. So firstly, the UN may have violated MINUSTA's mandate under the Security Council Resolution 1542. For example, in violating its duty to support the transitional government of Haiti, and also in maintaining a secure and stable environment. This includes ensuring individual accountability for human rights abuses and effective remedy for victims. Secondly, the UN may have violated the Conventions on Privileges and Immunities of the United Nations in the sense that Section 29 of the Convention requires the UN to make provision for appropriate modes of settlement in the cases it invokes its immunity. And this is where the immunity related its status of forced agreement with Haiti. For example, Articles 23 and 55 of the SOFA. In the case of Article 55, we have talking about the obligation to establish a standing claims commission, and this commission was never formally established. 4, the UN may have violated obligations under the UN Charter and under customary international law to provide effective remedy, for example. And lastly, the UN may have violated obligations on human rights law and use cogents. I will just lift the veil of a question for the sake of the debate. Is there any principle or any mechanism under which the UN immunity could be waived in a case of serious human rights violation? Let us think about Judge Cansado Trindade's dissenting opinion into the 2012's ICG's judgment on the Germany versus Italy case. I will quickly move on to the last remarks of this communication. Throughout a 9-year period, the cholera outbreak caused nearly 1 million cases and 10,000 deaths in Haiti alone, having also spread to other states in the region. It further impaired the country's stabilization and development, as you may imagine. Are there any elements paving the way for legal and factual grounds that may make the UN accountable for this cholera outbreak? There may be, but it is highly unlikely we will see the UN found guilty in court. With experts not agreeing on how to pinpoint the source of the outbreak, concrete attribution will remain very, very shady. Even should the UN waive its immunity and face a court case. The UN has provided financial aid to Haiti for years to support it growing out of this catastrophic national emergency, but it's not too clear that this was in the logic of reparation for its role in the pandemic, as admitted by the UN Secretary General Ban Ki-moon in 2016. Even so, there is that apology for the role of the organization. So understandably, the ambiguity in the UN's discourse and actions only exacerbates criticism. I would just like to say that I hope this has given you all some food for thought and for the debate, and I thank you all for your kind attention. At this point, there is a case against the UN pending before the US Supreme Court. It's called L'Aventure versus UN, and we will see how we go from here. Until this point, the UN has not waived its immunity on this case, so we still have some interesting developments to look up with. Thank you so much for your attention. Okay, thank you very much. Okay, now Mr. Eric Schäffner can present his communication, please. Mr. Eric Schäffner. So he's not online, maybe. We go to Pastor Marco Argentini. Please, Mr. Marco Argentini, can you present your communication? Yes, thank you, Professor Brito, and I would like to thank the organizing committee of the conference, the Istituto Giuridico Portucalense, the Portuguese Society of International Law, and the Portuguese branch of ILA for
hosting this very interesting conference and for having given me the opportunity to present here my paper. I'm also very pleased to link my presentation to the previous one, and in particular to the ones of Professor Ponte Iglesias and Professor Monge. And I'm going to focus on the main criticisms raised, in one of the main criticisms raised by the international community about China's conduct in addressing COVID-19, and in particular, China's failure to promptly notify the occurrence of the unusual sanitary event related to the epidemic. According to the international customary law as reflected in the draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, in order to determine the international responsibility of China and of a country in general, two requirements are to be met, and those two requirements will be the two main focus of my analysis. First, a conduct in breach of an international obligation without circumstances precluding wrongfulness, and second, the attribution of such a conduct in question to the state. In order to assess the presence and the entity of such requirements, I'd like to draft a very general and brief picture of the factual background. On December 31st, 2019, the Wuhan authorities reported to the WHO the first cases of the new coronavirus. 1 month later, in January, COVID-19 was declared by the WHO as a public health emergency of international concern. However, it may be noted that Wuhan's local authorities later admitted the fact that some COVID cases had already been detected before the 31st of December, the day of the first communication to WHO. And furthermore, according to some press leaks, as The Guardian or of one of the main magazine in newspaper of Hong Kong, since November 2019, the Chinese authorities had put more than 200 patients under medical surveillance who had contracted the new coronavirus. Such delay in promptly notifying relevant sanitary information could be in contrast with a number of international obligations. Among them, for the sake of time, I selected three. One arising from the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Another from the WHO Constitution, and the last one from the International Health Regulations of 2005. And I'm not going to address the third one about the IHR, since Professor Ponte Iglesias already did before. As for the covenant, as pointed out by Professor Monge, Article 12 read as follows, I quote, "The state parties recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health." The following paragraph states that the steps to be taken by the state parties to achieve the full realization of this right shall include those necessary for, inter alia, the prevention, the treatment, and the control of epidemic diseases. It is worth emphasizing that the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, in interpreting Article 12, in the General Comment number 14, stated that the control of diseases refers to states' individual and joint efforts to, inter alia, make available relevant technologies using and improving epidemiological surveillance and data collection. It is also worth noting that the General Comment distinguishes the inability from the willingness of a state party to comply with its obligation under Article 12, and their willingness to comply with such norms would amount to a breach of the covenant. As for the WHO Constitution, Article 63 stipulates that, I quote, "Each member state shall communicate promptly to the organization important laws, regulations, official reports, and statistics pertaining to health which have been published in the state concerned." In particular, Article 63 could have been breached by China in two different ways. First, the state's failure to share data on the contagion may have led WHO to believe that the virus could not have been transmitted from human to human. Second, Chinese authorities presumably censored confidential documents on the actual number of the asymptomatic carriers of COVID-19, which constitutes a critical element in order to assess the effective dimension of the infection. However, it may be argued that the obligation to share official reports and statistics pertaining to health, I quoted the Article 63,
with the WHO refers to the documents officially published within the state, and the only interpretation that may allow such a claim is to consider these documents as published insofar as they have been posted by Chinese doctors on their social accounts and later removed by public authorities. Such an interpretation does not seem, in my opinion, very grounded having regards to the ordinary meaning of the terms of Article 63. And for this reason, the conduct of Chinese authorities could be quite difficultly considered in breach of Article 63 of the WHO Constitution. Shifting to the second element of the theory of international state responsibility, in order to determine the occurrence of an internationally wrongful act concerning the matter in hand, the conduct has to be attributed to a state, and China in particular. And in the current case, the omission of prompt notification and comprehensive information about the unusual sanitary event in question by Chinese authorities, local and central, is, in my view, clearly attributable to Chinese government. There are still some questions that remain open. First of all, on the remedies of such international responsibility, which are the adjudicative and diplomatic fora where such alleged responsibility of China can be invoked. In particular, in the absence of a declaration of acceptance of international jurisdiction by China concerning an international tribunal or court, the consensual nature of international adjudication entails that China may not be sued before an international court for its breaches of international obligations. This is the reason why some scholars, and I'm referring to an interesting analysis posted by Peter Tseng in April Talk last May, attempted to identify some grounds for compulsory jurisdiction, for example, of the ICJ. And on this point, let me now focus briefly on the WHO Constitution. According to Article 75 of the Constitution, any question or dispute concerning the interpretation or the application of the WHO Constitution which is not settled by negotiation or by the held assembly shall be referred to the International Court of Justice unless the party concerned agree on another mode of settlement. Accordingly, Article 65 thus represent most probably the only way for taking China to the International Court of Justice without China's consent. However, as highlighted before, analyzing the Article 63 of the WHO Constitution, it seems, in my view, very unlikely to consider the conduct of China in breach of such norm. These considerations give also rise to three different questions, and I'm going to conclude the communication, each one who deserves a specific in-depth analysis. First, can the question whether the laws of international or state responsibility and the international adjudicative context are or not the most suitable normative and institutional frameworks where the questioning point may be appropriately addressed. Second, on the adjudicative level, since no international interstate litigation will be possible in this matter for the above considerations, the question would be whether litigation may shift onto the private law level, namely whether private entities as private people or corporates could successfully bring damages claims before domestic courts against China for economic loss suffered in relation to the consequences of the pandemic. And a number of cases are pending before domestic courts in a number of states, as Italy or United States. And I believe that the judiciary of other states are quite likely to be involved soon. Assuming that domestic judges could assert jurisdiction as the forum where the damages were suffered, and the sufficient causality link with the alleged negligence of China will also be assessed, the question of the customary rule of sovereign immunity would arise, and the issue has already been touched upon by Professor Ponte Iglesias in the debate before. Third and last point, in the unlikely event that an international court having jurisdiction over the dispute arising from the facts in hand found against China, what may the practical consequences of such responsibility be, especially in terms of potential remedies? The question could arise if reparation could be awarded. The difficulties in assessing the damage would render the quantum of compensation a difficult task. Such an assessment could be also more difficult while taking into account, as highlighted before by Professor Mong,
the direct or indirect contribution by the affected states to the occurrence of harm invoked to have been suffered. Such forms of contributory fault could be found in relation to conduct of negligence in state conducts addressing the epidemic, and a possible form of reparation, in my opinion, could thus consist in a form of satisfaction as an acknowledgement of the breach, an expression of regret or a formal apologies, or possibly in a form of distributive justice. Thank you. Vamos pagar este primeiro depois. O próximo é o próximo. With this, we finish the presentations that were scheduled for this morning. I think that we will have still a period. Okay. Wait a minute, Professor. Vladimir is going to take control. Mr. Eric Scher, please. Eric Scher. Is it a constant? It's not. We have a question in the wait a moment, please. In chat, question directed to Mr. Freire by Christian Aquilina. First of all, thank you for your presentation. This is my question. What were the measures adopted by the UN Security Council in response to the COVID-19 pandemic? First question. Second, additionally, what is the role played by the same international organization when dealing with this global pandemic? Two questions for you and a question. Can you answer, please? Please, can you answer? Thank you. Thank you to Christian Aquilina for this question. And first of all, allow me to say that I'm happy to try and answer any questions that you may have on the presentation or on the overall topic, either in Portuguese or English, because I can understand Castilian, but if I answer in Castellano, you'll likely end up with me trying to understand Portuñol or Españolés, so do so at your own peril. As for the role played by the same international organization, in the case of the UN, when dealing with the global pandemic, I will leave this to other speakers so not to spoil anything in the afternoon, but in a general way, the role played by international organizations will necessarily have to be within their mandate and subject to their powers, functions, and obligations under international law. And we must also be cautious about subsidiarity, where we have some obligations, as the previous speakers, Professor Ponte Iglesias and Professor Claudia Monge have clarified to us. Many primary obligations are with states. So we have to carefully study this from the point of view of international organizations, but not leaving any of the international subjects behind. As for the Security Council, I know that the Security Council adopted a resolution in its resolution 2532. It was adopted on the 1st of July 2020, and the last paragraph of the preamble reads, quote, considering that the unprecedented extent of the COVID-19 pandemic is likely to endanger the maintenance of international peace and security, unquote. So we are talking about a likelihood. The Security Council is not naming this pandemic, not yet at least, as a threat to international peace and security. The Security Council in this resolution, it demands a general and immediate cessation of hostilities in all situations of its agenda,
The ceasefire does not apply to military operations, to all of them. For example, it excludes the military operations against the Islamic State of Iraq and Levant, Al-Qaeda and other terrorist organizations. This resolution also calls to all states, to all parties to armed conflict, in fact, to engage immediately in a durable humanitarian pause for at least 90 consecutive days. Very positively, there were no effective ceasefire, nor and the humanitarian crisis have escalated. The humanitarian crisis deriving from armed conflict, they have escalated so far, and the humanitarian actors, the National Committee of the Red Cross, they are dealing with very worrying underfunding to respond to all threats and to all their operations. So COVID-19 was not pointed out up until now, as far as I know, as a threat to peace and international security by the Security Council. But in here, I must say I am with Professor Ponte Iglesias. I think this to peace and in international security, even if not from a traditional point of view. But at this point, threats to international peace and security, they are systemic and they are interconnected. And I think this is a very good example of it. Thank you. Okay, thank you. Any questions more? If you have no more questions, a moment, please. Christian and Regina, thank you very much for your response. Best of luck with your research. To you and concentrate from academia. Now we have no more questions. We go to stand by our conference, and we continue after lunch about 3 o'clock Portuguese time. With a good day, good lunch, till 3 o'clock. Okay, thank you very much. Okay. Professor, queria apenas agradecer também esta oportunidade de discussão e agradecer também àqueles que apresentaram agora as suas propostas de entendimento, que todos beneficiámos também. E apresentar as minhas sinceras desculpas, porque em razão aqui de um outro compromisso não me será possível, com muita pena minha, assistir à parte da tarde. Tinha todo o interesse em fazê-lo, mas não me será de todo possível. Muito obrigada. Está bem? Muito obrigado pela sua participação. Eu remeterei depois a apresentação ao Sr. Professor para poder, se assim entender, disponibilizá-lo. Muito obrigado. E esperamos que à tarde, se puderem comparecer, estejam presentes, porque vamos ter duas intervenções, que é do professor Sean Murphy e também do professor Valério Masvoli, e a seguir também três intervenções de colegas que decidiram apresentar papers e foram também selecionados para agora à tarde. Portanto, até depois do almoço, até às 15 horas, espero que os que puderem estar presentes estejam, e então até já. Muito obrigado. Boa tarde. Desligar? Não vou desligar agora, tem de ser. Foi uma pena não terem sido todas em inglês, porque eu acho que muita gente apresentou por causa disso. Não, o que eu estou a tentar pôr é isto. Oh, Vladimir, está-me a ouvir? Estou. Sim, era só para comentar uma coisa que talvez se consiga ainda melhorar para a ação da tarde, é que quando vocês falam ouve-se bastante mal,
daqui deste lado, não sei se tem a ver aí com o microfone. Eu há bocadinho ouvi que havia feedback. Cada um de vocês tem um microfone? Não, o microfone é geral. É geral. Eu tenho o microfone geral. Possivelmente, Então é por isso. se aproximar mais, portanto, como estamos com uma certa distância, talvez tenhamos que aproximar um pouco mais quando estivermos a falar. Ou seja, deixamos de ter visto, mas estamos ouvidos melhor. É que a imagem é boa e do ponto de vista também da participação dos vários oradores, acho que no Zoom correu tudo bem. O único problema é que quando falou o Manuel e quando falou o Vladimir, ouve-se mal. Ouve-se mal. Por isso não sei se há... Eventualmente a distância que está do aparelho. Do microfone. O microfone está fixo? Sim, há um microfone fixo no aparelho. É fixo. Aliás, é um microfone sequer. Está embutido no aparelho. Eu vou falar com o técnico para ver se ele pode fazer um aparelho mais para aqui ou se pode haver microfones autónomos. É que eu julgo que tiveram dificuldades os oradores a ouvir as vossas perguntas e os vossos comentários e eu não tinha percebido, não conseguia ver bem se tinham cada um microfone ou se havia um microfone geral. Então, talvez possa conseguir fazer isso que está a dizer, de aproximar um bocadinho o aparelho. Ele pode deslocar-se para vou aproximar o máximo possível da mesa, de modo a eu acho que é melhor. E eu até depois, quando não estão a ouvir bem, depois fazia um comentário, porque nós, como não sabemos como é que vocês estão a ouvir, estamos a convencer que estão a ouvir bem, não é? Não, por isso é que eu estava a comentar isso. E outra coisa, relativamente, já está combinado, não é? O Sean Murphy ele depois vai responder às perguntas que houver logo imediatamente de seguida, porque ele depois tem que sair. Mas relativamente ao professor Valério, depois ficará a discussão, ficará também para o fim, faz a discussão do professor Valério e dos dois papers no fim? Sim, será melhor, porque se o Valério fala, como o Sean tem sido, fala o Sean imediatamente a seguir. Ok. Ele debate e ele responder, depois sai e fica o Valério. Pronto, acho ótimo, acho que é o ideal. Está bem, e quem é que apresenta o professor Valério? Eu não o conheço. Eu apresento o professor Valério. Apresenta, pronto. E então eu depois apresento o Sean e posso depois moderar a parte das perguntas e respostas em inglês, porque vai ser a parte, vai ter que ser toda em inglês. Foi pena a conferência não ter sido toda em inglês. Eu acho que tivemos alguma assistência anglo-saxónica que acabou por abandonar a conferência por causa disso. E o professor Valério vai falar em português, não é? Sim. Imagino. Pronto. Sim, senhora. Muito bem. Eu então despeço-me até daqui a bocadinho e o Sean ele vai entrar na reunião, ele disse-me que entrava por volta das 3 e pronto, eu assim também tenho a oportunidade de confirmar bilateralmente com ele que está tudo bem em termos de ligação e pronto, e depois farei a introdução dele. Okay. Mas vocês estão bem instalados, estou a ver aí que estão bem instalados para a distância social. Ainda mais hoje recebeu um mail meu. Espero que seja com boas notícias. Espero que seja a dizer que está a sair o livro do Vladimir, o livro de homenagem ao Vladimir. Espero que seja qualquer coisa assim parecida, que já estamos à espera. Há 2 anos. Não é? Bem, sobretudo o Vladimir, mas os autores também. Está bem. Ok, então até agora encontramos daqui a bocado. Até já, então, até já. É meeting, não é? É meeting, mas tem que ser ali. É meeting para. Não sei se é meeting.